João Belchior Marques Goulart, ou simplesmente Jango, como era conhecido, governou o país de setembro de 1961 a março de 1964. Nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ele entrou para a política com o apoio de seu amigo particular, Getúlio Vargas. Seu primeiro cargo público foi como deputado federal em 1950. Logo depois foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no segundo governo de Vargas. Como ministro, ele concedeu muitos benefícios aos trabalhadores, inclusive aumentou o salário mínimo em 100%, fato que provocou sua renúncia pois desagradou a muitos empresários. Jango venceu 2 eleições como vice-presidente da República, sempre pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. A primeira vitória foi como vice-presidente de Juscelino Kubitschek, em 1955. Após 5 anos, foi eleito vice de Jânio Quadros. O governo de João Goulart foi um dos que mais passou por problemas na história da República Brasileira, pois foi marcado por conspirações militares, desajuste econômico com altíssima inflação, tentativa de aplicação de reformas de base, aproximação com as esquerdas que almejavam a via revolucionária, entre outros acontecimentos. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto de 1961, João Goulart deveria assumir o governo. Mas partidos da oposição, como a UDN, que é a União Democrática Nacional, e os militares tentaram impedir a sua posse. Mas por que isso? Porque Jango ele era tido como um simpatizante do comunismo e estava em visita oficial à China, que é um país comunista. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de Jango, ele acabou iniciando a chamada Campanha da Legalidade, a fim de garantir o direito previsto na Constituição de 1946, de que, na falta do presidente, assume o candidato eleito a vice. João Goulart defendeu a realização de reformas que poderiam promover a distribuição de renda por meio das chamadas reformas de base. Jango acreditava que só através dessas reformas é que a economia voltaria a crescer e diminuiria as desigualdades sociais. Em março de 1964, Goulart fez um discurso onde se comprometia a cumprir o programa de reformas proposto. O conjunto de ações oferecidas por João Goulart desprestigiava claramente os interesses dos grandes proprietários, o grande empresariado e as classes médias, pois esses se viram perdendo seus dinheiros. Logo, eles pensaram: "Oh meu Deus, o que faremos? Não posso ficar sem meu dinheiro." Então, eles se juntaram aos militares para tirar Jango do poder. Com isso, membros das Forças Armadas, com o apoio das elites nacionais e o apoio estratégico norte-americano, começaram a arquitetar um plano. Ao mesmo tempo, o grupo conservador realizou um grande protesto público com a realização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Jango adotou uma política econômica conservadora. Ele procurou diminuir a participação de empresas estrangeiras em setores estratégicos da economia e instituiu um limite para a remessa de lucros das empresas internacionais. Contudo, o presidente sempre foi maleável com relação às reivindicações sociais. Em julho de 1962, os trabalhadores organizaram o CGG, que é um Comando Geral de Greve, convocando uma greve geral, e assim eles conquistaram o antigo sonho dos funcionários, o 13º salário. Com o fim do parlamentarismo, restavam ainda 3 anos de mandato para João Goulart. Então, o presidente lançou o Plano Trienal, que previa a geração de emprego, diminuição da inflação, entre outras medidas para pôr fim à crise econômica. Porém, o plano não atingiu os resultados esperados. O programa de implementação dessas reformas gerou uma grande tensão sobre o fato de Goulart ajustar-se ao sistema comunista ou não. Goulart, percebendo a situação, tentou aliar-se a sargentos para que pudessem sustentá-lo no poder. Todavia, o general Olímpio Mourão Filho iniciou uma marcha com suas tropas em direção ao Rio de Janeiro, onde o presidente se encontrava. A tensão era enorme e a possibilidade de uma guerra civil também. Goulart, que antes contava com o apoio de uma parte significativa do exército, acabou percebendo que não havia mais como permanecer no poder. No dia 31 de março de 1964, os militares se reuniram e tomaram poder, com o apoio dos Estados Unidos. Jango não resistiu, deixou o governo e se refugiou no Rio Grande do Sul. De lá, foi para o exílio no Uruguai e na Argentina, onde morreu aos 57 anos, vítima de um infarto.